Está entrando no ar o Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje no YouTube. Confira os destaques com o jornalista Luiz Brandão e os comentários do cientista político Roberto John. Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais um Bate-Papo com Notícias, seu programa de todas as tardes aqui do canal do piauihoje.com no YouTube. Pedir aos nossos internautas aí que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você não perder nenhum episódio e compartilhe com os amigos, né, com seus grupos. E aí você vai estar ajudando o Piauí Hoje a crescer e o nosso canal ser reconhecido na internet. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Roberto John, professor, jornalista. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, vamos ter um papo bom aqui com o Dr. Marcelo. Nós estamos também aqui variados, né? na companhia daqui, da gente no Bate-Papo com Notícias. Hoje nós temos aqui o Dr. Marcelo Mascarenhas. Dr. Marcelo Mascarenhas é procurador do município, advogado, um militante político, tá? É uma pessoa esclarecida. E nós vamos bater um papo com ele aqui sobre a eleição interna do PT. Daqui a pouquinho, viu, Marcelo? Nós vamos tratar desse assunto aqui. Mas antes, Roberto, eu queria parabenizar aqui, olha uma notícia legal, né? Teresinense, meu irmão. Olha, coisa boa. O Teresinense está entre os 7 apostadores que ganharam mais de R$ 1 milhão na Loto Fácil. Na verdade, foi R$ 1.021.598,86. O sorteio foi ontem à noite. Marcelo, esse é um joguinho que eu faço todo dia. Você aposta também na loteria? Mas eu vejo por outros jogos, principalmente quando o pessoal faz bolão no trabalho, que eu morro de medo do pessoal que trabalha comigo ganhar e eu ficar de fora e ficar sendo o único liso da turma. Aí eu digo, não, tem que jogar. Roberto John também aposta de vez em quando, né? De vez em quando eu faço minha fezinha. O único jogo que eu jogo na loteria é esse Loto Fácil, sabia? Quando saiu ontem, quando eu fui conferir, que era de Teresina, eu pensei que tinha sido mas infelizmente não foi dessa vez. Então, de qualquer forma, parabenizar aí o sortudo, né? Que faça bom uso, né? Faça bom uso dessa grana, não vai gastar com besteira. Uma outra informação aqui diz respeito aos consumidores de energia elétrica no Piauí. A Equatorial Piauí está intensificando a busca ativa para garantir que mais de 200 mil famílias em situação de vulnerabilidade econômica possam acessar o benefício da tarifa social de energia elétrica. O programa aí, para quem está nos assistindo, oferece descontos de até 65% na conta de luz, ajudando a diminuir os impactos, né? Os impactos das despesas domésticas para quem precisa. Atualmente, mais de 590 mil lares piauienses já contam com esse auxílio. Então, se você está aí nessa faixa dos que têm esse benefício, pode se inscrever na busca ativa aí da Equatorial Piauí. Boa notícia, Marcelo? Com certeza, porque, na verdade, é uma contrapartida social para uma empresa que lucra muito com um serviço essencial do Estado, que é a energia pública. Berdião, nós temos criticado aqui a Equatorial pelo serviço ruim que ela tem prestado, mas esse aqui é uma notícia boa. De energia, não pode chover, essas coisas. É uma questão da contrapartida social, faz parte do jogo. E que bom que ela está cumprindo esse compromisso que, no processo de compra e de aquisição, está prevista essa possibilidade da tarifa social e desse retorno do ponto de vista dos menos favorecidos. Agora nós vamos já entrando aqui, viu, doutor Marcelo Mascarenhas, já num assunto palpitante do momento, que é a eleição interna do Partido dos Trabalhadores. Hoje, o deputado estadual Fábio Novo disse lá na Assembleia Legislativa que o PT do Piauí pode contar com o nome dele se for para unificar o partido. A informação é que lideranças internas estão fechando acordo para lançar uma chapa de consenso com o nome de Fábio Novo para a presidência do Diretório Estadual do PT no Piauí. Marcelo Mascarenhas está aqui conosco no estúdio do Piauí Hoje e é também candidato a presidente do PT. Como é isso? Vai ter essa disputa mesmo, Marcelo? Brandão, na verdade, assim, eu acho que é importante para o PT que tenha essa eleição e essa disputa.
A última vez que nós tivemos um PED no estado do Piauí, o PED é o processo de eleições diretas que o PT faz para renovar suas direções, nós tivemos em 2017, numa disputa que o Assis participou, o Assis Carvalho. Em 2019, a nível nacional teve, só que no Piauí foi feita uma chapa de consenso, não houve disputa. Ou seja, de 2017 até hoje, já vão completar 8 anos, não se teve um debate na base partidária sobre os rumos do partido. E o sentimento que a gente tem hoje na base é que o PT está desarticulado, tem muitos companheiros desmotivados, em muitos lugares os diretórios municipais estão se sentindo, inclusive, esquecidos. E o fato de haver eleições e as direções, as lideranças estaduais descerem aos municípios para fazer esse debate é algo muito positivo, serve inclusive para mobilizar o partido. Então, por isso que meu nome está colocado, está mantido. Eu acho, inclusive, que a unidade do partido é uma unidade que se constrói no debate. Eu acho que após a eleição, com o debate que aconteceu, com a direção que foi eleita, aí você fala em unidade. Mas uma unidade antes do debate não é unidade, é silêncio dos cemitérios. Aí esse não nos interessa. Roberto é militante histórico do PT, sociólogo, cientista político, assistente social, participou da construção do PT, um dos fundadores. A sua opinião sobre isso, Roberto? Eu Concorda com o Marcelo? Eu concordo com o Marcelo, porque já se diz que quase toda unanimidade, né, no sentido é burra, né, no sentido de que é preciso que tenha um debate. O PT se constituiu dessa forma desde o início, com vários grupos, quando não era tendência. Você tinha debates calorosos, na hora que terminava tudo, saía todo mundo junto, fraternalmente, e comemorar e tal, era companheiro. Então, é falso, é um dilema falso, isso aí, de uma unanimidade anterior a um processo que é democrático. Só quem sai com rusga no PT, num debate democrático, é que não é petista. Porque quem vai para o debate, vai às vias de fato, praticamente, como a gente ia em determinado tempo. Me lembro da disputa de Antônio José com Meirelles Lujan, com Adalberto, e depois todo mundo saía bem. Qual é o problema de ter o debate? Porque nós estamos, como o Marcelo colocou, com uma certa... conformismo e também muito tempo sem debate. E o mundo está mudando tão rápido, e o PT não está acompanhando essas mudanças. Veja a questão da comunicação, que é um dos mais graves que nós estamos sentindo, por falta de debate, falta de análise de conjuntura, falta de discussão. Eu acho que é falso, é preciso ter realmente chapas e que a gente possa fazer e construir o partido como sempre foi dessa forma. Então, não sei se essa coisa é válida, e o Marcelo tem razão, eu também concordo com a mesma situação. Nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícias. Programa de todas as tardes aqui no Portal Piauí Hoje, no canal do Portal Piauí Hoje no YouTube. Doutor Marcelo, a falta dessa disputa, essa questão de consenso, sem ter essa disputa interna, descaracteriza o PT? Na verdade, muita coisa descaracteriza o PT. Eu acho que o debate serve, inclusive, para a gente levantar quais são essas circunstâncias. Eu acho que, por exemplo, o PT precisa aperfeiçoar a relação com os movimentos sociais. É incrível como hoje os movimentos sociais se sentem como atores externos ao partido. Eles olham para a direção estadual do partido, eles olham para o Partido dos Trabalhadores e não se enxergam mais representados. Então, isso é uma necessidade que nós precisamos corrigir. Você ter o MST, o MPA, FETAG, os movimentos de lutas pela terra, os sindicatos. Onde é que estão? Esses dirigentes, quando o PT foi fundado, as suas direções eram praticamente todas oriundas de pessoas que vieram dos movimentos. Hoje a realidade é outra. Então, o partido tem se burocratizado. O debate vai nos ajudar a tentar nos reconectar com a intelectualidade crítica, com a religiosidade popular, as pessoas que vieram das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, com os sindicalistas, com os movimentos sociais. Eu acho que são esses atores que a gente precisa trazer de volta para o PT para dar vitalidade ao partido. E essas pessoas vêm se a gente criar os espaços em que elas possam se expressar, possam dizer quais são as suas demandas, os seus descontentamentos e os sonhos que precisam ser abraçados pelo PT para que a gente deixe de ser um partido que administra o possível, que pensa dentro da moldura, porque foi isso que nós nos tornamos, para voltar a ser um partido que é o portador da esperança. Ele ficou igual aos outros. Muito parecido. Ainda não está igual,
Mas está ficando muito parecido e a gente precisa quebrar essa lógica. E você vê, inclusive, Marcelo, que algumas coisas são muito caras, que é a descaracterização em cima, inclusive, dos nossos símbolos, cores. É uma coisa muito estranha. Eu achei muito estranho quando o PT assume um branco que não tem, um azul com branco, enquanto que no interior era o vermelho diretamente nas carreatas, e foi onde teve muito sucesso, porque você não pode caracterizar símbolos. Tá? É uma falsa ideia de que o branco nós vamos ficar mais flexível, mas o PT é isso, tem que ser isso. Então, são algumas questões. E uma outra coisa que eu queria colocar, que no debate que o Lula teve em dezembro, na comunicação, ele foi muito claro, dizendo que nós precisamos voltar aquilo que o Marcelo colocou, retornar o contato direto com o movimento social, com o movimento estudantil, com o movimento de igreja, com vários, porque nós estamos perdendo aquela, vamos dizer, é como se fosse assim, essa essência que nos constitui. Mas o mundo mudou, o Brasil mudou, as relações mudam, mas alguns princípios não mudam. Não mudam o princípio. Tem como você pensar algumas coisas. E eu pensando também aqui, e vou colocar uma frase que não é minha. Lula diz isso bem aqui: não podemos ter um partido subordinado a mandatos de deputado, seja estadual, seja vereador. Ou seja, é preciso que a gente tenha a base do partido se movimentando permanentemente, oxalá para que eles possam, os parlamentares, se movimentarem em função dos mandatos. Mas se o mandato não estiver funcionando, que a nossa base tenha razão para lutar, razão para brigar, independentemente de um deputado, senão o nosso partido passa a ser o que você disse. Como frase agora de dezembro do ano passado. E é o Lula falando. Então, eu acho que essa coisa... Naquele encontro nacional de dezembro, ele disse exatamente isso: o PT tem que voltar às suas bases. Volta da fábrica, aos sindicatos. E nós temos um exemplo muito próximo da gente disso. No Uruguai, em 2019, a Frente Ampla perdeu as eleições. E quando eles perderam a eleição, eles tomaram como uma deliberação de constituir comitês de base para ouvir a população e tentar identificar onde foi que errou. Onde é que estava o problema? Porque depois de tanto tempo de governo, o povo deixou de acreditar. E o fato foi que esse movimento de volta ao povo, de base, fez com que nas eleições passadas a Frente Ampla voltasse a ganhar no Uruguai. E eu acho que esse movimento de volta ao povo, o PT tem que fazer, porque a gente hoje está se tornando um partido meramente eleitoral, que só aparece nos anos pares. 2024 acabou, todo mundo já está discutindo 2026, 2025 sumiu do calendário. Em 2025 a gente tem eleições sindicais de sindicatos importantes, a gente tem a Romaria da Água e da Terra que vai acontecer no sul do estado, nós vamos ter a Marcha das Margaridas. Onde é que a gente está no meio dessa pauta? O movimento Terra Livre, dos indígenas. Então, que são movimentos que estão aí... Marcelo, você está como candidato. O Roberto também colocou o nome dele como candidato. É um dois candidatos a presidente estadual do PT. Está mantido, Roberto? Sim, está mantido no sentido de realmente a gente reavivar esse debate, colocar o debate não só dos princípios, fazer com que novos filiados, que entraram muitos aí, sabe pelo menos o que é o estatuto do partido. Entende o que é o partido, entenda a lógica interna do partido, os nossos princípios. Eu acho que isso tem que retomar. Uma outra coisa, Marcelo, que eu coloquei, que eu acho que um debate de uma possibilidade de se fazer um programa para o partido, é a questão de respeito aos diretórios municipais, respeito às suas decisões, às suas deliberações, inclusive de tática e estratégia eleitoral. Se tirou um candidato, não pode ter nem um parlamentar intervindo, nem governador, e nem o partido também, por interesse que você destrói a dinâmica e aquilo que a base pensou da realidade do seu município. Isso aconteceu várias vezes na história do PT, quando se deixou de ter esse debate permanentemente e que as pessoas possam realmente ter o partido como esse movimento, né? O partido nunca deixou de ser um movimento muito mais geral do que é um partido, mas ele tem essa possibilidade que você colocou desse diálogo e desse contato direto com os movimentos sociais. Nós estamos no Piauí hoje apresentando o programa Bate-Papo com Notícias. O doutor Marcelo Mascarenhas vai falar mais, mas, Marcelo, antes de você reiniciar a sua fala, você como candidato, tem as plataformas principais, já está surgindo uma chapa, a formação de uma chapa?
Nós temos um coletivo chamado PT da Base, PT de Luta. A gente tem andado muito no interior, conversando com muitos companheiros. Realizamos, inclusive, um lançamento dessa pré-campanha e desse movimento, retomando um símbolo importante, que é o Anel de Tucum. Eu me lembro que no início, o primeiro governo Wellington, a imprensa costumava fazer referência aos petistas do Anel Preto. Os anéis de Tucum, os anéis pretos. Do Anel Preto, que eram, na verdade, que foram os petistas que vieram de uma base popular, né, muitos ligados, inclusive, à Igreja Católica, às pastorais sociais, né, que passaram pelos centros, pelo CEPAC, né, pelo Mandacaru, por vários organismos, né, os Cefas, de educação popular, e que incorporava esse espírito, esse compromisso com a luta da população empobrecida. Então, a gente lançou essa chapa, a gente tem feito esse debate com a companheirada, e dentro das discussões que a gente tem feito, a gente tem 4 pontos que a gente tem levantado muito. O primeiro deles é essa questão dos movimentos sociais, que eu já falei. O segundo é que nós precisamos qualificar nossa intervenção institucional. Veja, nós temos 50 prefeitos ligados ao PT. Quando eu me filiei ao PT, eu ganhei um livrozinho, era o Modo Petista de Governar. Um livro que inclusive está autografado pelo grande companheiro Nazareno Fonteles. Ele fez uma dedicatória nesse livro para mim. E ele dizia isso em 95, 96. E lá o livro contava uma coisa interessante. Em 1992, a ONU promoveu um evento, o Habitat Mundial, em que premiou as melhores experiências de gestão municipal no mundo. E no Brasil foram premiados 50. Das 50, 32 eram prefeituras do PT. Numa época em que o PT não governava 200 prefeituras. Então, ou seja, onde é que está essa marca do modo petista de governar? É tarefa do partido. Quando o PT ganhou a primeira prefeitura aqui no Piauí, a Lagoinha, nós deslocamos os nossos melhores quadros para assessorar o Manel Nascimento, ajudar a implementar um governo diferente, porque diz, olha, nossos governos precisam ser modelo para que as pessoas olhem e digam, é um governo diferente. E a sensação que eu tenho hoje é que parte dos nossos prefeitos nunca tiveram, né, o partido como amparo, um partido. Um prefeito do interior chegou uma vez reclamando para mim, olha, eu sou filiado desde 2008, já fui prefeito 3 vezes, o PT nunca me chamou para me orientar sobre isso. Então, essa é uma carência que a gente precisa suprir. A terceira coisa é que foi o que o professor Roberto colocou, nós precisamos voltar a ter um partido dirigente e com direção coletiva. Nós temos filiados nos movimentos sociais, nós temos filiados que exercem mandatos e nós temos filiados em governos. O partido ele deve ser quem dá a orientação política para esses filiados nos espaços que eles atuam. O fato é que, se existe um conflito entre algum desses setores, é papel do PT sentar, intermediar e construir uma síntese dessas posições. Mas o que tem acontecido normalmente é que o PT hoje ele tem se subordinado exclusivamente a uma lógica eleitoral. Né? E é essa que está sendo a nossa grande crise. Porque a gente só pensa numa eleição após a outra, nas táticas eleitorais e não na organização do povo. E a quarta questão que a gente precisa resolver é a questão da comunicação. O PT se comunica mal, o PT investe mal em comunicação. Eu digo sempre, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para os exemplos que a gente tem. O PT não era governo, a gente tinha jornal, a gente tinha revista, a gente tinha redes de rádios comunitárias. Depois que a gente virou governo, tudo isso acabou. A revista do PT acabou, o jornal do PT acabou. Ao mesmo tempo, você tem outras instituições, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem jornal, ela tem TV, ela tem rádios, ou seja, compreenderam a importância da comunicação, ao mesmo tempo que o partido lida mal com a questão da comunicação, depende cada vez mais da mídia tradicional, corporativa, cara, e não aproveita essa oportunidade que as redes sociais criaram de utilizar, né, de ter uma central de produção de conteúdo que instrumentalize a nossa militância para fazer a guerra cultural nas redes sociais. Então, essas 4 questões para a gente são coisas que têm que ser colocadas na mesa e a gente tem que debater sobre isso. Eu tenho sempre essa informação de que o PT sempre foi negligente com a questão da comunicação. Eu me lembro que essa luta das rádios comunitárias
iniciada lá em 83, 84, e antes, né, lá no PT, nas rádios comunitárias, com o Paulo de Tarso, depois o Cantídio, depois o Assis. Organizou uma rede, inclusive, vários municípios nós tivemos. Mas foi realmente negligenciada essa questão da comunicação? Eu acho que foi no sentido do seguinte, no primeiro governo do Lula, tinha o Globo tomando de conta de tudo, era mais de 80% de todo o orçamento da SECOM era para a Globo. Disseu pensa uma forma de distensionar isso e começar a distribuir uns 40% a 30% para o Brasil todo. Eu me lembro que identifica no Piauí isso, no Maranhão, determinadas pessoas que pudessem estar recebendo, estava na comunicação, recebendo, logicamente, como a Globo recebe, os anúncios, tudo, e sendo remunerado. Acontece que essa coisa foi abortada logo em seguida, quando entra quem? Hélio Costa. Da Globo. Ele destruiu toda essa política numa canetada só. E não teve força, o governo, inclusive, não teve força de segurar isso e retomar e dizer, não, vai continuar a política disso. As antenas de Estado foi tudo articuladas, as rádios comunitárias dificultou muito o acesso às rádios comunitárias. A repressão. A repressão também. Sim, aquele Anatel. A Anatel, a Polícia Federal. Então, fechando rádio. Nós temos companheiros que até hoje responde processo. Então, é uma coisa muito maluca. E agora você tem essa, eu não vou dizer negligência, mas uma deliberação e dá canais, como ele falou aqui, para as igrejas neopentecostais fazendo coisas que você duvida, né? O nível de conteúdo que sai, e aí nós perdemos o bonde dessa história da comunicação. Agora eu estou percebendo que aqui tem dois petistas históricos, né? E vocês convergem muito, né, no sentido de que concordam. Está surgindo aqui uma aliança, né, nessa disputa? Tudo é possível, né? Tudo é possível. E, assim, o professor Roberto Jung é uma grande referência, sempre foi, né? A gente conhece desde os anos 90, desde a candidatura dele a governo do Estado, que depois virou candidatura a senador, né? Depois de deputado federal. Então, a gente tem uma relação muito grande. E o professor Roberto ele sempre cumpriu um papel muito importante na questão do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que ele tem muita propriedade para estar fazendo o debate que está fazendo. E, logicamente, no decorrer do avanço da organização do PED, porque o PT ele já definiu quando vai ser o PED, que é dia 6 de julho. 6 de julho. Já definiu. PED, vamos esclarecer. PED é o processo de eleições diretas da direção do Partido dos Trabalhadores. O PT me parece que é o único partido que mantém esse sistema, a questão democrática de eleger suas direções. Através dos filiados diretamente. Mas a data está marcada, dia 6 de julho. Podem participar dessa eleição quem se filiar até o dia 28 de fevereiro. Essa eleição vai acontecer por meio de urna eletrônica. Isso já foi definido. O que falta definir? Se vai ser um PED tradicional, como foi de 2017, ou seja, que a pessoa vota num dia só. Cada filiado do Brasil todo vai votar direção municipal, presidente municipal, direção estadual, presidente estadual, direção nacional, presidente nacional. Ou seja, vai lá e dá 6 votos. Ou se vai ser como foi em 2019, em que o filiado elegeu a direção municipal, o presidente municipal e a chapa de delegados para o encontro estadual. Aí houve um encontro estadual que elegeu a direção estadual, o presidente estadual e os delegados para o encontro nacional. Uma certa eleição indireta, ou congressual. Você quer essa indireta ou essa direta? Olha, eu acho, honestamente falando, que essa eleição dos 6, votar em 6. Presidente nacional, direção nacional, presidente estadual, direção estadual, presidente municipal, direção... Eu acho que esse método, ele desvaloriza a participação do filiado no debate, porque o filiado só vai votar. Dificilmente ele participa de um debate prévio, dificilmente ele tem acesso às propostas de todas as chapas, dificilmente no dia da eleição ele vai e vota nos 6 e volta para casa e ali já está toda a direção composta. No outro formato, pelo menos você elege delegados que vão participar do encontro estadual, em que vai ter debate, em que vai ter formação, em que vai ter discussão. Então, você, pelo menos, se não todo mundo, mas uma parte representativa do partido vai poder participar do processo de debate. Eu acho que hoje o que a gente de maior conteúdo, é isso. Né? De maior conteúdo, maior profundidade. Hoje a necessidade do PT é isso, é debater. Eu acho também que a tarefa do PT é fazer com que são de novos filiados que chegaram no partido aí de repente, né?
e que é legítimo, né? Mas você tem que fazer um tipo de formação muito forte com esse povo, e de forma que seja realmente cumprida, que conheça o A CP, manifesto tem a consciência do que é do que é CPT. ser petista, né? Que o manifesto do partido, o estatuto, princípios, as diretrizes, que estão lá nos documentos de fundação, né? E muita gente não sabe, né? Fica vendo aí, entra e pronto, e começa a pensar o partido como um partido normal, comum, como os outros que estão aí. Não é. Há uma diferença fundamental Mas, nesse aspecto. mas, professor, eu tenho uma observação que eu faço sobre isso também, lembrando sempre do exemplo do Uruguai. Sim. Pepe Mujica, que foi guerrilheiro, Uhum. que passou não sei quantos dias numa solitária, que fez amizade com uma rã para não enlouquecer. Certa vez, alguém louvando a trajetória dele disse: olha, isso lhe credencia a ser a liderança que você é. Ele disse: não, credenciais envelhecem. Uhum. Você precisa, a cada dia, reafirmar o valor do seu compromisso e da sua história. E, às vezes, o que eu penso é isso, que a gente diz assim, os filiados novos não conhecem. Mas nós também temos filiados antigos que já esqueceram e já abriram mão. Exatamente. Na verdade, hoje, eu acho que o nosso problema é um problema de formação política, mas também é um problema de compromisso com a organização do povo. A gente tem tido muitas pessoas que se filiam ao PT, mas são filiados eleitores. Nós precisamos ter filiados militantes. Cada filiado nosso é preciso que esteja incorporado em alguma ação de organização, ou seja, que esteja num coletivo de comunicação, num setorial, numa associação, porque a verdadeira formação, a formação política teórica, ela é importante, mas se ela não tiver uma ação concreta que lhe dê sustentação, ela não subsiste, ela não permanece. Eu acho que é essa a grande necessidade que a gente tem. Deixa eu só, dois petistas aqui, o Roberto Dion e o professor Marcelo Mascarenhas, vocês têm noção de que lideranças vocês vão poder contar nessa eleição? São as correntes. Você é de uma corrente, o Roberto é de outra, e tem várias correntes no PT. Vocês têm noção de como é que vai ser essa organização? Veja, hoje eu estou sem nenhuma corrente interna do PT. Eu pertencia a uma corrente, a uma tendência interna do partido, mas no final do ano passado, eu e boa parte, cerca de 80 companheiros e companheiras do Estado todo, a gente resolveu sair dessa tendência e constituir esse movimento regional, o PT da base, o PT de luta, e a gente tem dialogado com muitas forças. Logicamente que hoje, várias lideranças, assim, ninguém se posicionou ainda, porque as regras do jogo ainda não estão dadas. A gente ainda não sabe se tem que compor chapa agora já alinhado com a chapa nacional, ou se a gente vai ter que montar chapas municipais e se preparar para o encontro estadual. Então, quando isso for definido, a gente vai poder avançar nos debates. Mas é lógico que a gente já teve debate com o movimento PT, que é a tendência do professor Roberto Dion. Eu me afastei um tempo, retornei, mas estou aberto para conversar, né? Inclusive, a Josiana é candidata. É candidata também. Internamente a gente tem que discutir isso, mas eu quero contribuir, na verdade, Marcelo, com isso que nós estamos colocando aqui, de uma retomada de situações que foram se perdendo durante o tempo, desse período, quando a gente se institucionalizou demais, em cargo de governos, em espaço público, e nós fomos deixando a formação política, nós fomos deixando de discutir os problemas do Brasil, os problemas do Piauí. Então, essa é a questão que eu acho que, enquanto partido, né? No sentido que você disse, de um partido dirigente que aí coloca as diretrizes para o... Professor Marcelo. Deixa eu colocar uma coisa. Eu tenho assim, um respeito muito profundo pelo governador Rafael Fonteles. Eu ia perguntar sobre isso agora. O governador tem uma chapa, tem um preferido, tem um candidato? Até agora ele não se manifestou sobre isso. Sim, né? Continue. Mas assim, eu tenho muito respeito e até pela própria história pessoal, porque foi uma pessoa que cresceu dentro do PT por conta da influência do Nazareno, que sempre foi uma liderança muito forte dentro do partido, e ele acompanhou o pai em muitas dessas caminhadas. Mas há uma coisa que eu admiro muito no Rafael, que é a clareza que ele tem no seu projeto de desenvolvimento do Estado do Piauí. Ele fez uma exposição no início do governo dele sobre a visão dele de desenvolvimento do Estado. E quando você acompanha os perfis das redes sociais, você vê como ele acompanha isso passo a passo. E uma coisa que me angustia é porque, assim, para mim é algo muito avançado que ele propõe. Mas o PT nunca discutiu isso nas suas instâncias. Nunca fez um debate sobre isso
que é algo esclarecedor. Porque Sobre energia verde, sobre questão sobre digital, energia sobre várias verde, sobre questões. a O PT está questão digital. atrasado, o governador está na frente e o partido não está discutindo. Está ficando Exatamente. atrás, o PT não tem discute debate isso. aqui. E esse é um problema, porque era algo que deveria orientar a ação dos nossos parlamentares, Nos dos municípios, nossos prefeitos. das nossas lideranças, se a gente fizesse esse debate Até para coletivo. capacitação nessas áreas, para poder ter um debate mais tranquilo com relação ao que está acontecendo. E você falou no governador Rafael, ele foi no PT, a única vez que ele foi, formalmente, ele disse uma coisa muito interessante quando ele iniciou a fala. Governo é governo, partido é partido. Isso é uma demarcação de uma posição clara que eu, inclusive, defendo. Eu acho que o partido tem que ter essa função dirigente, colocar o debate público, tirar suas posições e manifestá-la publicamente. Mas quem é mesmo o candidato do governador? Tem um candidato do governador, tem um candidato da bancada estadual e tem um candidato da bancada na Câmara. Eu acho que tem muita propaganda não tem sobre muito, isso, está muito mas não indefinido. existe muita Está indefinido, eu acho. sobre isso. O governador não manifestou, a bancada ainda não fechou Não fechou posição sobre a candidatura. E principalmente, os filiados é quem tem esse a que eu ia falar, palavra final, exatamente, e é importante se porque manifeste. essa coisa que você perguntou, ele colocou no genérico, mas eu acho que há um espaço da base que está reclamando muito dessa ausência do partido, da ausência de debate. E quem resolve mesmo a eleição é a base. Dependendo da campanha que for feita, dependendo da mobilização que for feita, eu não tenho nenhum receio de quem está é deputado, não é essa a questão. Eu acho que a questão vale por um debate, pelo convencimento, por aquilo que deve ser colocado Agora, no tem uma debate. questão que eu tenho defendido muito, e tenho dito isso onde eu passo. Eu acho que não é bom para o PT que o próximo presidente seja um parlamentar que vai disputar as eleições de 2026. Porque Exatamente. quem vai disputar as eleições de 2026 está preocupado com sua reeleição. Sua reeleição. Vai trabalhar para o mandato dele. dele. E nós já Vai chegar tivemos no isso. município, vai procurar não as lideranças do PT, mas as lideranças que votaram nele, que podem inclusive não ser do PT. Eu acho que nesse momento nós precisamos de alguém que se volte para o PT e faça a defesa do partido. Porque essa frase que o governador disse é uma frase muito forte. Governo é governo e partido é partido. O governo representa a coalizão de forças. Às vezes o governador tem que fazer uma mediação entre os diversos interesses. O governador chega em um determinado município, ele vai tomar uma decisão, o município tem influência, por exemplo, do PSD, o presidente do PSD, o Georgiano, vai para cima, o governador olha, aqui é meu partido e defende o partido. Quando vai defender os interesses, o MDB, aí o Marcelo Castro, o Temício, vai lá e diz, olha, aqui é do nosso partido. E o PT está faltando. E quando acontece com o PT, Quem é que puxa? quem é que defende? Nós tínhamos um companheiro que o Assis fazia isso, para fazer justiça. Ele ia conversava com o Hélio e dizia, nós não aceitamos. Então, eu acho que essa coisa vamos dizer, é pacífica, é civilizatória, no sentido do que a gente está colocando aqui. E quem falou isso, na verdade, no menos de um mês, foi o presidente Lula, dizendo exatamente aquela frase que eu disse no início: não podemos ter um partido subordinado a mandar de deputado nem de vereador. Eu acho que isso é um marco que tem que ser colocado, e eu acho que a base entende isso, inclusive, e está aberto para uma disputa boa, essa ideia de consenso. Eu sou, vamos dizer assim, eu acredito no diálogo, mas sobretudo na contraposição de ideias. E o mundo cresce dessa forma. Isso é equívoco pensar que a unanimidade resolve questões políticas. Eu acho que a contradição é quem faz a sociedade avançar, um partido e assim por diante. Professor Roberto John, professor Marcelo, procurador Marcelo Mascarenhas, doutor Marcelo, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo com notícia, pedindo mais uma vez que os nossos internautas curtam aí os nossos vídeos, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. E umas notícias interessantes antes de encerrar. O governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Segurança Pública, né, está convocando mais uma parte da população, aí, pessoas que tiveram, né, celulares roubados, telefone celular, todos serão entregues agora pela polícia, restituídos aos seus donos 53 aparelhos. Isso é um trabalho da Polícia Civil do Piauí. Então, parabéns à Polícia Civil. E, mais uma vez, essa evolução de celular mostra
que as pessoas... Antigamente tinha muita coisa de roubar celular porque era um crime que dava resultado. Agora não, né? Agora Diminuiu muito, sabe? Esse é um debate que eu falo que às vezes falta o PT fazer, inclusive a nível nacional. A questão da segurança pública é uma situação, uma área que a gente deixou nas mãos da direita. Exato. E nós temos aqui no Piauí Exemplo, uma né? experiência de segurança pública pautada no respeito aos direitos humanos, no combate à letalidade policial, na criação de protocolos de atendimento de populações vulneráveis e no investimento em inteligência. Nós somos a polícia que menos mata e a polícia que mais tem produzido resultados, como tem sido essa iniciativa dos celulares, que tem sido destaque nacional. Então, isso precisa ser debatido para se tornar uma referência para os governos petistas para a condução da segurança pública. nós vamos tratar aqui também o Marcelo Mascarenhas, Marcelo Mascarenhas, é diretor-geral do Instituto Félix Pacheco, o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Piauí, não é isso? Nós vamos conversar Hoje não sobre é mais da Polícia Civil, é a Secretaria Secretaria de de Segurança. Segurança, mas não é subordinada à polícia. É o secretário, diretamente. Ao secretário. Pois é, então nós vamos Foi uma conversar mudança, com o foi uma Marcelo mudança aqui, boa. viu, Marcelo? Está convidado para a gente tratar mais dessa outra questão em relação ao Instituto de Identificação, tá certo? E aqui, só para concluir de vez, eu estive hoje na Assembleia Legislativa acompanhando a primeira sessão realmente efetiva da nova direção da mesa, né? O deputado Severo Eulário conduziu lá a primeira sessão, foi tudo tranquilo, a maioria dos deputados aproveitou para parabenizá-lo pela posse e também para desejar sucesso, né? O deputado, a informação que circulou hoje lá é que o governador Rafael Fonteles deve enviar na próxima semana os primeiros projetos de interesse do governo para esse início da legislatura, né? O deputado Vinícius, né, doutor Vinícius Nascimento, confirmou que estarão em pauta projetos interessantes, projetos importantes, inclusive com aquele que trata do reajuste dos salários e dos professores, e dos servidores como um todo, tá certo? Então, nós vamos aguardar a próxima semana para ver que projetos chegarão à Assembleia. Também ainda informação sobre o governador Rafael Fonteles, ele está viajando para Brasília. Amanhã ele recebe lá em Brasília, né? Será empossado, na verdade, como presidente do consórcio Nordeste. O consórcio reúne aí os 9 governadores do Nordeste e o Rafael Fonteles é o mais jovem a assumir lá esse cargo, né? Ele vai coordenar lá o grupo do consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste hoje, que é conduzido pela governadora Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos desejar aqui também sucesso ao governador Rafael Fonteles nessa nova missão, certo? Nós estamos encerrando mais um bate-papo com notícias e voltaremos amanhã, nesse mesmo horário.